Ok. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um podcast. E hoje eu não vou dizer questão de saúde podcast, porque eu tenho uma novidade para vocês. Para começo de história, antes de anunciar nosso convidado aqui, vou falar para vocês uma novidade. O nosso Questão de Saúde Podcast vai estar mudando de nome, por uma razão bem simples, para você conseguir chegar mais rápido, de forma mais fácil aos conteúdos que a gente produz aqui. Então, eu decidi que o nosso podcast agora se chamará, a partir deste episódio de hoje, Versosa Podcast. A gente ainda vai mostrar para vocês a marca nas redes sociais, a gente vai demonstrar como é que vai ficar, mas fica atento aí, o Questão de Saúde Podcast agora é Versosa Podcast. Mas os conteúdos que foram gravados como Questão de Saúde Podcast continuam lá, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, você não vai perder nada do que a gente fez. Se quiser assistir novamente, as pessoas que vieram aqui vão estar lá do mesmo jeitinho, tá bom? Então, grava aí, Versosa Podcast, agora será o nome desse nosso bate-papo aqui. E hoje eu estou com um grande amigo, que já esteve aqui na outra oportunidade com mais dois amigos, mais para falar sobre o triatlon, né? Para falar hoje especificamente sobre algo que vem acontecendo já há algum tempo, que chama muita atenção pelo número de pessoas que aderiram, que é a corrida de rua. Mas não é aquela corrida de rua que o pessoal está participando, competindo, não. Aquela que você resolve fazer para melhorar seu condicionamento e tal, e com isso veio o advento das consultorias online. Então, hoje a gente vai falar muito da consultoria online e da corrida de rua individual, quando você resolve se preparar para correr bem, para poder ganhar condicionamento, enfim. Vamos bater muito papo sobre isso e também sobre outras conversas afins. Já agradeço a vocês que estão sempre aqui comigo e, obviamente, digo, né, que nós temos o apoio da Papelaria Amarelinha, que ela é também distribuidora. E por ser distribuidora, o preço é lá embaixo, a qualidade é lá em cima. A gente coloca aqui para vocês sempre na nossa tela. Você pode chegar lá no Instagram, Papelaria Amarelinha MCZ, que você vai ter todas as informações. Temos em 3 endereços aqui em Maceió, na Bomba do Gonzaga, na Galeria São Nicolas, ali na Via Expressa, e agora também na Ponta Verde. Onde você estiver, na parte alta, no meio da cidade, e na parte baixa, você vai ter uma Papelaria Amarelinha. Portanto, vamos começar. Obrigado, Amarelinha. Obrigado à sua audiência. E com vocês, meu amigo, treinador Jonathan Nascimento. Bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar aqui novamente, falar sobre esporte, sobre saúde, condicionamento, sobre cotidiano. Isso aí é uma honra mesmo, um prazer enorme estar aqui falando para vocês, para todo mundo que assiste podcast, para vocês que vão também compartilhar aí com familiares, com amigos. E a gente está aqui para o que der e vier, né? Vamos lá, vamos ver o que então, vai sair daqui hoje. Vamos explorar a sua vivência com esse universo, né? Não é pouquinho, não. Não, eu tenho certeza que não. Eu conheço o Jonathan há muito tempo, a gente já trabalhou juntos, né? Quando o Jonathan estava começando, eu já tinha começado um pouco antes do mercado, né? Eu estou já há algum certo tempo, mas o Jonathan veio logo em seguida, e aí continuou, né? Já vinha do atletismo, então tudo isso eu creio que ajudou bastante no que ele atua hoje. Então me diz uma coisa, o que chama a minha atenção é justamente isso. Hoje a gente percebe que você é uma coisa que a gente acredita que é barata, você põe um tênis e sai na rua andando ou correndo, a gente percebe que há muitas pessoas que praticam a corrida, não só a caminhada, mas a corrida, né, diariamente. Mas assim, as pessoas que fazem isso sem uma orientação, não é isso? E as pessoas que fazem isso orientado. E aí faz-se necessário a gente fazer um esclarecimento. Quando você faz exercícios sem uma orientação, na verdade, você está tendo a ação de fazer uma atividade física, porque o que caracteriza um exercício é você ter uma orientação, haver um planejamento, ou seja, quando você faz um exercício físico, ele foi planejado, ele tem um começo, meio e fim, e você tem uma orientação para fazer isso, então você foi direcionado. Quando você faz atividade física, é simplesmente quando você sai da sua situação de inércia e passa a fazer alguma coisa que demande alguma energia da parte do seu corpo. Então, a caminhada que a gente vê e muitas pessoas que correm, elas estão praticando a atividade física, porque fazem de forma aleatória. Mas o exercício físico, ele tem ficado muito evidente nas pessoas que buscam as consultorias online, onde vocês preparam uma planilha e mostram para as pessoas. Então, eu queria que você explicasse esse universo. Primeiro, como funcionam as planilhas e, baseado em que, no seu entendimento, essa busca por uma questão de maior consciência na prática do exercício físico aconteceu para as pessoas deixarem de fazer de forma aleatória e hoje fazerem de forma planejada.
Primeiro, existia uma necessidade muito grande, né, de haver essa estruturação da atividade para o exercício físico, também na corrida. Houve, nos últimos, vamos dizer assim, até nos últimos 10 anos, um boom muito grande de corrida de rua. Eu lembro que aqui em Maceió mesmo a gente tinha o Circuito da Lua. Eu corri ainda lá. O Circuito da Lua foi... Da Teinha, né? Teinha. Mãe da minha amiga Júlia. Pronto, da Teinha. Esse boom veio... Né, essa época, as corridas de rua estão começando a crescer, né? As pessoas... E aqui em Maceió veio assim... Teve uma época que aqui nós tínhamos uma ou duas corridas até por final de semana. Então isso foi crescendo, e houve um número significativo de pessoas, graças a Deus, que começaram a se preocupar com isso, a buscar novos desafios, a querer sair dos 5 km para uma meia maratona, e junto com isso vieram as assessorias esportivas, né? As pessoas já da área da educação física, que já tinham uma vivência com corrida, buscaram aprimoramento, cursos, alguns fizeram certificações, como eu tenho certificação internacional num sistema que a gente usa, né? Certo. Que é no TrainingPeaks. Fazendo propaganda do TrainingPeaks aí, mas os caras nem precisam. Mas fique aqui você está liberado para fazer tudo que... Isso é uma plataforma que a gente usa, que as planilhas, na verdade, a maioria das assessorias usam essa plataforma para o acompanhamento online do aluno, né? Em relação a essa parte das assessorias, aqui nós temos, eu vou chutar assim, mas temos umas 15 assessorias. Todas oferecem o mesmo serviço. Só que cada uma tem uma característica, né? Umas têm uma característica dos atletas mais iniciantes, outros atletas que já iniciaram, outros que os atletas já faziam e estão numa mudança ali de 21 para 42, ou o cara é triatleta de sprint, está indo para o Olímpico, ou do Olímpico está indo para o Ironman. Então, assim, todas têm essas características diferentes. E assim, eu costumo sempre dizer, até para os meus colegas de profissão, que os caras estão pensando, rapaz, estou pensando em abrir uma assessoria, não sei, querer fazer a mesma coisa. Cara, abre, porque você vai encontrar nesse caminho algo que seja, mesmo fazendo a mesma coisa, algo que seja diferente, que seja só seu, né? E isso aí, assim, tem sido algo bem relevante no mercado, né? As pessoas buscam esse serviço e através das possibilidades que eles têm no mercado, eles se inserem em uma que ele tem mais afinidade. Que tá dentro daquilo que ele busca. Também, eu tenho certeza que a busca foi porque a pessoa quer um desafio maior, né? Quer uma orientação, quer uma coisa que caiba no bolso também, que a assessoria não é uma coisa tão cara assim. E a outra é a questão da socialização. A corrida, a assessoria, o grupo de corrida, que antigamente começou como grupo de corrida, inclusive algumas academias começaram com esse grupo de corrida. Eu lembro. A Aquative foi pioneira nisso. Né? A Aquative, a Formafit tentou criar um clube de corrida na época. Eu trabalhei na K2, que hoje não existe mais, e a gente criou um clube de corrida na K2 também. E através disso aí, alguns professores que já trabalhavam com essa parte de corrida personalizada, começaram a criar as assessorias. Agora me diga uma coisa, grupo de corrida, assessoria, consultoria online. Eu devo fazer uma divisão disso? Grupo de corrida é uma coisa que já não existe mais, porque era uma coisa... Ainda existe sim. O grupo de corrida é aquela pessoa que... Os grupos de corrida funcionam mais dentro das assessorias hoje em dia. Entendi. Né? Aqui em Maceió tem o cara da Alagoas Running, mas ele começou como um grupo de corrida, e o pessoal se junta para fazer um treinão, para correr, mas ele já tem uma parte dentro lá de consultoria. É porque o grupo, no meu entendimento, né, você me corrija se eu estiver errado, ele dá uma impressão de que ele é uma coisa mais assim, vamos simplesmente nos juntar, socializar para um motivar o outro. Não é uma coisa planejada como uma planilha, você tem que fazer tanto em tanto tempo, não. A planilha é uma coisa mais específica, exato, seja para grupo ou seja individualmente, né? Isso, e os grupos de corrida, a impressão que eu tinha, não, vamos pelo menos motivar, porque tinha um que andava, tinha um que corria. Exatamente. Né? Tem uma coisa até muito curiosa nisso,
Eu fui. A minha primeira academia foi fruto de uma sociedade que eu tive com um amigo que era um aluno meu, a Up Fitness. Né? A gente abriu em 2005 ali no Murilópolis. Eu lembro. A gente fazia, e era um sucesso, caminhadas. Agora, as nossas caminhadas, para a época, assustavam assim. A gente começava. Primeiro, eu lembro que a gente pegou ali na frente do Fênix e a gente foi para o Francês, andando. Pessoal, cara, que loucura! Mas a galera adorava, porque andar é muito democrático, né? A gente tinha um carro de apoio, se cansasse, a pessoa subia no carro. E levávamos mantimentos, algumas frutas, levávamos Hoje água, os caras tal. fazem isso, assim, os caras fazem isso correndo. Pois é, né? Mas assim, a nossa ideia é justamente fazer uma coisa mais democrática, porque a gente sabia que muita gente não conseguia correr, principalmente as pessoas que tinham algum tipo de problema articular, ou não tinham resistência mesmo, pessoas um pouco mais idosas e tal. Era um sucesso. Nós fizemos várias edições, e aí a gente só ia mudando o local, né? A gente saía do Posto 7 até o Pontal, a gente saía ali de onde hoje é o Marco dos Corais, a gente ia para o Broma. E sempre quando chegava a gente fazia uma confraternização tal, era muito legal. Então assim, a caminhada em si já era o máximo. Aí depois veio a Corrida da Lua, a gente ainda participou de algumas, né? Também como grupo de corridas, vamos nos juntar. Mas a gente nunca teve coragem, aí era uma coisa que eu não tinha coragem de fazer grupo de corrida, porque como era uma atividade externa e não era lá embaixo, que o pessoal tem normalmente um local específico para correr, Exatamente. Era aqui em cima, eu tinha muito medo de haver um acidente. Estava fora do ambiente da academia, então eu não tinha esse controle. Então, por uma questão que eu dizia assim, de irresponsabilidade mesmo, quero ser responsável por uma atividade segura e eu não tinha como garantir essa segurança. Então, a gente evitava. Na caminhada, não. Na caminhada, a gente conseguia fazer uma coisa mais tranquila, porque estava todo mundo muito junto, o grupo não se dispersava tanto quanto na corrida, então era mais fácil a gente corrigir aí qualquer coisa. Mas aí vieram, né, depois, realmente, os grupos que eu via as assessorias. Tem assessoria X, assessoria Y, e aí alguns caras despontavam. Aí eu vou falar sobre um cara que eu acredito que você conhece, deve ter trabalhado com ele, que é meu contemporâneo na faculdade, que essa semana recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores, eu não sei se foi uma comenda, que é o Fabrício, né? Fabrício Bossato, que eu sei que já fez vários Ironmans e tal. Fabrício né? Fabrício é uma referência pra gente aqui no triatlo, no treinamento de endurance. Eu contei o Fabrício dando aula de RPM, ó. RPM, que era aula coletiva, mas eu sei que o cara é. Então, assim, tem uns caras que fizeram um negócio crescer, Ele né? foi o primeiro a abrir assessoria. Eu queria muito que você falasse sobre essas pessoas, porque assim, eu queria muito dar crédito às pessoas que fizeram de alguma forma esse mercado, o mercado da área de saúde, do fitness, enfim, crescer. Eu acho muito legal quando a gente fala e a gente diz, devemos essas pessoas, a gente tem que homenageá-las, né? Com certeza. Fala um pouquinho sobre o Fabrício também e outras pessoas que você acha que deve falar. Cara, o Fabrício foi um cara assim que abriu as portas de Alagoas para o triatlo. Ele trouxe o triatlo para cá, praticamente. Porque o Fabrício não é de Maceió. Ele é carioca, é? Não sei de onde ele é. Sei que eu acho que ele é do Sul. Ele não é maceiense. O Fabrício, ele tem uma história muito, muito bonita com o esporte. Ele é um cara que recebeu a comenda agora Zagalo. Isso, exatamente. Foi ontem ou essa semana? Na Câmara de Vereadores. Câmara dos Deputados. Foi dos deputados? Foi. Acho que foi. Foi o deputado... Foi até um deputado que fez fez os trâmites todos, né, junto com o Muniz também, que foi atleta dele. Então, assim, Fabrício é uma referência aqui no estado para provas de longa distância, é um treinador excelente. E ele teve assessoria, não teve também? Teve, o Fabrício ele ainda tem assessoria dele. A assessoria do Fabrício funciona de forma online, né? Ele tinha um ponto de apoio, ele foi o primeiro, assim, um dos primeiros. Ele e na Corrida da Lua, a galera ia, né? E uma assessoria chamada 3+, que era o Foguete, né? O Rafael Padilha e outro, acho que era o Clebinho. Hoje eles estão cada um na sua. O Foguete está com o box dele, o Padilha se mudou para Bahia, se eu não me engano, e o Clebinho voltou para Sergipe, porque ele é de lá. O Padilha, que era da Cefet na época? O Rafael Padilha até estudou comigo na época. O Rafael Padilha... Eu acho que ele começou com o esporte lazer, né? Depois foi terminar, não é esse? Que era do futsal também, alguma coisa assim? Ele era... Não, eu conheci ele já sendo triatleta, ele já fazia triatlo, né? Mas aí, esses caras vieram... Paulinho do Guaraná. Sim. Era Paulinho do Guaraná, Josemar, que hoje ainda é um triatleta eu acho que é o mais antigo daqui, e está em atividade. É o cara mais dedicado que eu conheço na vida, é o Josemar. O Josemar, ele acorda, treina, dorme, treina. O Josemar é o cara, e é um cara espetacular.
Fabrício, Josemar, Paulinho do Guaraná, esses caras foram que trouxeram o triatlo para cá, pô. O Fabrício tem uma história que ele conta pra gente de 1995. Ele mostra as fotos pra gente no triatlo que eles mesmos promoveram aqui na Parada Pajuçara. Ele mostra as fotos, ele correndo com a camisa de ciclismo, ó. Correndo com a camisa de ciclismo ainda. E, assim, é muito legal. E todo mundo aqui no início, que iniciou no triatlo, a maioria dos treinadores mesmo, tem treinador que foi atleta do Fabrício, pô. Eu queria muito. Eu vindo pra cá, eu lembrei disso, cara, eu vou perguntar sobre o Fabrício, cara, porque assim é um cara que eu tive uma convivência não muito grande, assim, porque eu não acho, ou ele era fora de fluxo, ou ele tinha entrado um pouco antes de mim. O Fabrício é caladão. Não, e porque eu acho também, a gente não pagou muita disciplina junto, mas eu lembro da gente ter viajado uma vez para Recife, na época um workshop, né, da Body Systems, tudo. Ele ficou me perturbando, ele cismou que eu tinha um pé feio. Eu não sei de onde eu tenho esse negócio. Agora eu tenho um pé feio. Que porra é essa, meu irmão? Pé feio. O cara foi olhar pro seu pé. Foi isso que ele cismou. Coisa do Fabrício. Coisa do Fabrício mesmo, velho. Tem um pé feio, e agora deu uma pega. O cara formou o pé do cara. Ele casqueta com as coisas mesmo, meu bicho. Mas assim, e aí eu lembro que porque ele é um cara muito inteligente. Ele se destacava muito nas disciplinas do Amandio, que era super difícil, por exemplo. Ele se destacava e tal. E assim, mas aí ele ficou muito sempre na forma fita, eu trabalhava aqui em cima. Aí eu trabalho com ele lá até hoje. Pronto. Até hoje ele tá lá. É um cara que eu digo, poxa, eu vou perguntar sobre ele. E aí, assim, além dele, você falou o nome de outras pessoas, essas pessoas são do triatlo, né? Não é só da corrida. Não, mas os caras trabalham com corrida também. Eu lembro, garoto, de um cara, eu acho que era Joséildo Santana. O Joséildo foi o primeiro atleta que a gente teve aqui. Qual foi o agora que ganhou uma maratona internacional? Internacional. Foi ele. Não foi ele? Foi ele. E outra coisa, ele e foi o primeiro... José Carlos, tinha o José Carlos e tem o Joséildo, né? O Joséildo, eu acho que o Joséildo foi o primeiro atleta de corrida de Alagoas a ir para a Olimpíada. Né? Eu lembro que depois... Era o José Carlos Santana. Isso, e Joséildo o quê? Joséildo, não lembro o nome dele, mas a gente conhece ele como Joséildo. José Carlos Santana e outro Joséildo, exato. Eles treinavam juntos. E na época, eu não morava em Alagoas, mas eu vi a história porque eu vim para Alagoas para trabalhar com atletismo. Quem me trouxe para cá foi o professor Maebal. Sim. Ninguém conhece o Maebal no atletismo. Ninguém. Ninguém conhece o Maebal. Porra. O Maebal, ele era treinador desses caras, entendeu? Eles eram atletas da Salgema na época. Era Salgema, exato. Eu cheguei a ver esses caras correndo aqui, mas eu era criança. Minha mãe morava aqui em Maceió, eu vinha passar as férias aqui. Eles passavam correndo na Via Expressa. Uma vez eu tava no carro, eu falei, esses caras correndo com o batedor, né? Aquilo pra gente era novidade, cara. É verdade. Você falou, é verdade. Pra gente eu lembro, eu tenho essa lembrança. Até hoje eu lembro sabe do quê? Do solado do tênis dos caras, que era laranja. Chamar a atenção pela É verdade. Aí. Ou seja, esses caras todos, eles foram... Eu acho que nem tinham noção, acho que eles estavam desbravando algo que mais tarde seria algo que levantava, que teria tantos adeptos. Porque assim, eles eram atletas. Hoje, a população como um todo é que pratica o exercício físico ou a atividade física, né, sempre esclarecendo que a atividade física é mais aleatória. E aí a gente chega em você e na galera que está hoje aí fazendo esse tipo de trabalho, dessa orientação. As pessoas, elas hoje ficam nas assessorias esportivas, né, de corrida, ou elas já estão indo mais para o aplicativo, trabalhando nas assessorias, consultorias online? Na verdade, a assessoria esportiva em si, ela trabalha mais de forma online. Por quê? Existe o ponto de apoio, né? O ponto de apoio que tem os horários. Eu trabalho com uma assessoria aqui, um ponto de apoio que é a assessoria do Pedro Reis. Certo. Né? Eu trabalho com o pessoal do triatlon lá e eles têm um ponto de apoio. O ponto de apoio deles é lá na frente do Lopana e tem os dias para funcionar. Lá o ponto de apoio você coloca o seu tênis, coloca o seu material, o pessoal se reúne lá. Funciona como aquela coisa, a parte da interação. Nas provas o pessoal tem a tenda lá para colocar as coisas, para chamar a família, tem um ponto de apoio, sempre tem uma fruta, isso é o ponto de apoio da assessoria. A estrutura da assessoria principal é a planilha. O cara, quando procura você, ele procura você pela planilha. Então ela funciona praticamente online. Não existe mais esse negócio de a gente escrever a planilha como era antigamente ou mandar a planilha só por Excel. Hoje existem as plataformas que você recebe. Ou seja, você treina onde você estiver. Então, mais de 50% do trabalho da assessoria é online. Até as dúvidas dos alunos são tiradas por WhatsApp, por ligação de vídeo. Até antes de gravar, eu estava dizendo a você o negócio da ligação de vídeo, né? Eu falo com atletas meus de fora por ligação de vídeo.
A gente já tem um horário específico, já, ó, tal dia, tal hora eu vou estar. Pronto, aí os caras já ligam para mim, já tiram as dúvidas. E a plataforma, ela é, vamos dizer que 60% do trabalho da assessoria. Final de semana, análise de treino, análise de métrica, prescrição de treino da próxima semana. Entendeu? A forma que as assessorias trabalham, existem assessorias que trabalham de forma assim, diferente. Tipo, os caras fazem treino de quinzena em quinzena. 2 semanas de treino para o atleta, analisa, passa mais 2 semanas. Analisa os feedbacks semanais e mesmo assim o treino, o cara está com 2 semanas de treino. Eu prefiro trabalhar semanal. Mesmo que eu tenha um trabalho maior, trabalho, assim, uma visão geral do que o cara vai fazer, porque tem a periodização. O próprio sistema permite que a gente faça a periodização junto com o atleta, ou senão a gente, na entrevista, anota tudo que o cara gosta. Eu quero fazer uma maratona. Eu tenho um aluno agora que fez a maratona de Roma. Né? A gente sentou para conversar ano passado. Isso há 8 meses atrás. Ele já tinha feito uma maratona, a de Santiago, ele descansou, ele disse, bicho, agora eu vou para Roma. Quero fazer a de Roma. Ou no mesmo tempo, ou um pouco menor. Não, vamos lá. Experiência você já tem. Então a gente sentou, eu anotei tudo questão de tempo, esse cara é médico, cirurgião, aí tinha plantão em outra cidade e tal. A logística toda dos dias, montei, sentei no computador, joguei todas as informações que eu tinha no sistema, o sistema criou a periodização dele, eu mudo algumas coisas que a gente precisa mudar, né? Por isso que existe o Mas você conhecimento observa, do treinador. Já que ele diz assim, vou correr em Roma, vou correr em Santa Catarina e vou correr na Austrália. Quando você prepara a planilha, você considera o circuito? O percurso, geralmente, as maratonas elas têm o mesmo percurso, geralmente. Principalmente essas maratonas mais famosas. Boston, essas. Né? As majors são Tóquio, depois eu vou lembrar aqui, Tóquio, Boston, Chicago, Paris. Eu vou esquecer mais um, os caras vão me matarem. Londres, será? Eu acho que Londres, eu não sei, eu acho que Londres. Eu acho que Londres. Não, Berlim. Mas assim... Aí, essas maratonas, elas praticamente elas não mudam o percurso. E assim, essas maratonas, tipo, maratona de Roma, maratona de não sei o quê, quase não muda o percurso. Aí você pode pegar altimetria, que é o que mais pesa na maratona de um ano anterior, e pode estudar o terreno por ela. Que é o relevo, né? Se tem muita subida. Por exatamente. Isso que eu te pergunto, porque se você vai fazer a planilha com esse planejamento todo que você está explicando, eu acredito que você estuda, né, a geografia assim, do negócio ali. Quando, né? É uma coisa que até é muito discutida até pelos próprios corredores, né? O cara quando chega, rapaz, não sei o quê, porque corredor de longa distância, ou o cara que vai fazer uma prova assim, mas ele sempre olha só para o longo. Ele faz, eu estou fazendo longo muito curto. Eu vou fazer uma prova de 42, o meu longo está de 19. Por quê? Aí eu faço, você corre quantas vezes por semana? O cara corre 4 vezes. Soma a tua semana. Soma a tua semana e olha quanto é que dá. Quando o cara soma, dá 80 quilômetros. Cara, rapaz, é mesmo. Entendeu? Isso é muito... Existem... A periodização serve para isso, para a gente ver onde está. Onde tem volume, onde tem intensidade. Basicamente, volume e intensidade. Né? E ali dentro a gente joga a metodologia que a gente vai usar, né? Tanto eu não gosto de usar muito a periodização linear, porque para atingir, o cara quer atingir 2 picos durante o ano, a linear ela pode te dar isso, mas assim o prazo é muito grande, né? Você não consegue segurar um pouco. Se o cara atingiu o pico antes, você não consegue segurar o pico do cara muito tempo, tipo Entendi. 3 semanas para uma prova. Ele vai chegar lá em decréscimo. Então, isso é meio difícil de você planejar, porque, na verdade, quando você planeja uma prova assim, principalmente nas provas de endurance, você tem que treinar o cara 110%, 115%, porque aí a margem de erro, o cara pode se machucar, que é eminente, corrida é uma atividade que pode ser lesiva, né? O cara pode adoecer. O cara não é atleta profissional, o cara precisa trabalhar. Às vezes, muitos deles, 90% tem família, tem filho pequeno.
Aí, então são muitas variáveis. Né, muitas variáveis. Aí a gente precisa ter essa margem. E também colocar na cabeça dos caras que não precisa performar ao extremo. Entendeu? Aí já sai um pouco dessa parte da assessoria, já é o atleta que está buscando outra coisa. Já a pessoa que está buscando outra coisa. Porque assim, o cara que entra vamos dizer, numa assessoria, numa modalidade esportiva, existe um meio que comparação. Ele tem um atleta profissional que ele se compara, não, que ele se espelha. Se inspira, né? Entendeu? Ele usa aquilo como inspiração. A maioria tem. Eu mesmo, quando eu estou treinando para fazer alguma prova de triatlo, eu tenho algum cara que eu sigo já, que eu me inspiro nele. Não vou me comparar com o cara nunca, claro, mas eu me inspiro nele. Inspiração é diferente de comparação, né? Eu me inspiro nele e isso aí vai, sabe? Agora, assim, acho que a maior inspiração que o ser humano pode ter para fazer alguma coisa, principalmente se ele já fez, é com ele mesmo. Rapaz, eu já fiz, às vezes eu passo pelos cantos e eu já corri aqui, passei correndo aqui. Vou voltar a correr aqui de novo. Vou sair da minha casa, vou passar correndo aqui de novo. E assim, você falando isso, né? Você chegou às pessoas que vão participar de coisas um pouco mais extremas, como maratona em outros lugares, outros países e tal. Mas a maioria das pessoas que procura a assessoria, né, e a consultoria online são pessoas, vou utilizar aqui o termo comuns, né? Que querem correr no dia a dia. É isso? Como é que você divide aí o público que procura? Rapaz, basicamente, vamos para ali para a base, a maioria, a grande maioria que procura, existe um meio a meio. Tem a pessoa que já corre, eu já corro 5 km, já corri até 10 km, mas não tinha planilha. Ou seja, é um iniciante. Para planilhar ele é iniciante. E tem a pessoa que vem do zero. Do zero mesmo. Aí a gente precisa ter um pouquinho mais de preocupação, precisa ter uma preparação maior. Geralmente eu faço um monte de pergunta mesmo. Mas todo mundo consegue, né? Consegue. Qualquer pessoa diz assim, se quiser, com orientação, ela vai embora, não vai não? Consegue. Né? Mas a pessoa, assim, eu queria entender assim, o público maior, como é que você divide assim? É o cara que quer realmente performar, é o cara que quer correr só no dia a dia, é o cara que quer fazer o controle da gordura corporal, o cara que quer ter resistência. Qual é o público? O cara que procura, o perfil do cara que procura, ele é aquele cara que quer começar a correr. Ele gosta de corrida, ele já corre, mas ele quer começar a correr assim, eu quero fazer meus primeiros 5 km sem sofrer tanto. É o cara que... Essa é a clientela predominante. Essa é. Só que, quando esse cara passa, vamos dizer assim, 3 meses, ele já tem ele vê ele melhorando o condicionamento, e ele já quer uma coisa maior. Isso vai mudando. Tem pessoas que estão comigo que começaram correndo 5 km. Hoje tem 3 maratonas. Maratona, 42 km. O cara fez 3. Agora, sim, é um processo. É o que eu costumo dizer. A gente não deve estar pulando etapas. É porque eu também observo que corrida é um troço viciante. Assim. Eu vejo muita gente que corre e aí, de repente, essa pessoa está correndo 5, passa para 10, 15, depois faz uma meia maratona, depois vai fazer uma maratona e vicia. Depois entra no triatlon. Tal. Eu tenho comigo assim, eu nunca tive interesse disso, né? Eu só queria correr realmente assim, porque eu queria me provar que eu tenho resistência ainda, que eu consigo ter tal. Então nunca tive realmente não. Mas é impressionante como muita gente passa dessa barreira e vai-se embora, assim. Me chama muita atenção. Não é o meu caso, eu gosto de correr porque eu uso o momento de correr para planejar literalmente coisas que eu quero fazer, então normalmente eu não ouço música, né? Eu ouço podcast nesse horário, nesse momento, ou um audiobook se eu tiver com necessidade, mas normalmente podcast que tem relação com algo que eu planejo no meu dia a dia. E eu já cheguei a correr sem nada, sem fone, sem nada, e é louco, porque eu corria fazendo agenda. Eu vinha na minha cabeça alguma coisa que eu queria fazer, assim, cara, um negócio assim, bacana. Mas nada para fazer muito tempo. Mas eu queria provar assim, poxa, eu ainda tenho resistência para fazer isso, eu consigo fazer tal, até porque a gente vai tendo nossas limitações, considerando a idade, considerando o tempo útil que você tem para correr, porque você também tem que dividir com outras coisas e tal. Então é uma coisa que chama muita atenção, porque acredito que é uma coisa que vicia. E tem uma coisa que chama muito a minha atenção, eu acho que de outras pessoas já começaram comigo.
vocês que correm muito, têm um desgaste a ponto de, esteticamente, ter uma mudança muito grande. Eu tenho a impressão que algumas pessoas têm um aspecto de envelhecimento. Isso é uma característica? Eu estou enganado? Não, olha só, existe uma discussão grande dizendo que a corrida envelhece, que não sei qual. Na verdade, são os fatores externos da corrida que envelhecem. Vamos falar da parte interna. A gente sabe que o exercício aeróbico ele é oxidativo. Certo. Né? Isso aí pode aumentar o processo de envelhecimento de algumas coisas. Eu acho que até... E outra coisa, o cara perde gordura corporal e perde gordura também na face. Não é à toa que tem alguns atletas amadores aqui que eu conheço que estão fazendo preenchimento. Né? Estão indo para dermatologista fazer preenchimento. Assim. E outra coisa, cara, eu acho que o que mais acontece nessas atividades é por causa do sol, cara. Olha uma pessoa que passa muito tempo embaixo do sol, forte. Mas eu corro de manhã, mas mesmo assim, cara, você se expõe demais ao sol. Então, em teoria, uma pessoa que corre nessas mesmas condições que a gente está falando aqui, num país frio, não tem essa... não passa essa percepção pra gente de que tem um certo envelhecimento. O cara emagrece tanto. Às vezes você tá com um cara que tá mais gordinho, mas ele emagrece tanto que o rosto dele emagrece também. Porque é muito evidente no rosto, né? O rosto emagrece também. Como chama minha atenção, assim, e de muita gente diz, caramba, como essa pessoa parece estar mais velha. A gente nunca mais viu, quando o cara, puxa, como é que pode, assim? Tem outras pessoas que não. O cara emagreceu e tá mais... Gente que é impressionante, cara. Geralmente é quando você vê o cara já tem um aspecto magro, começou a correr e emagreceu mais ainda. Aí o que acontece o rosto do cara perde gordura e tem algumas estruturas do rosto que dão esse aspecto de envelhecimento mesmo. Né? E assim, é curioso porque, assim, primeiro, as pessoas associam muito saúde à composição corporal. Né? Se você vê uma pessoa gordinha, você acha que ela não é saudável. Uhum. Né? E você acha que o magro é saudável. Mas a gente sabe que não necessariamente. O gordinho pode ser extremamente saudável e o magro não ser nada saudável, né? Então, assim, como o aspecto de velhice, do ponto de vista estético, ele dá mais uma sensação de debilidade, de você estar mal. Assim, Por isso que isso chama a minha atenção, porque vocês fazem uma atividade que, pelo contrário, você tem que ter uma boa saúde para fazer aquilo, quer fazer uma maratona, um Ironman, o cara tem que ter uma saúde de ferro, mas aparenta, pelo físico, muitas vezes não ser uma pessoa saudável. Aí isso é muito interessante, porque essa é uma discussão que eu carrego comigo sempre. Cara, eu sou pé da vida com quem considera as pessoas saudáveis ou não, pela aparência física, não, né? Pela sabe que composição tem corporal. E é uma coisa que bate muito forte nos corredores. A gente sabe que tem uma coisa também aí que, como você falou, que bate muito nos corredores, nos atletas de endurance, que é o seguinte, os caras não respeitam o descanso. Acontece... Já vamos tirar o cara dos 5K, dos 10K, que corre por outros... que não sejam fins de performance. Certo. Um objetivo mais light, né? Você passa um treino pro cara, vou dizer aqui, vou falar até um termo técnico, em zona 2. A zona 2, esse negócio de zona, existem metodologias lá que tem 10 zonas, eu não uso 10 zonas, é muita zona. Existe de 7 zonas. Das 7, você não usa as 7, você usa 4. Praticamente você usa 4. Então, o cara que vai fazer uma prova longa, que vai fazer longa, ele vai usar 2 zonas, a 1 e a 2. Vai estourar ali na 3, quando for fazer um treino ritmado, alguma coisa nem dando muito tempo. Então, essa aí é considerada a zona aeróbica. Você passa para o cara que corre na zona aeróbica e ele quer estourar o tempo, estourar a zona o tempo inteiro. Então, no sistema existe um percentual de que ele prediz o percentual do treino. Você faz um teste, esse teste eu coloco lá, ele é configurado, ele configura assim, o 100% do Ricardo é correr com X tempo, certo, que a gente chama de pace. Vamos supor, o seu limiar de pace é 4,30. 4,30 representa o seu 100%. Na velocidade média. No teste, Aí eu boto um para você ali que vai dar para você fazer um treino longo em 1 minuto a mais, 5,30. Só que você está acostumado a correr muito tempo perto desse 4,30 e acho que tem gente que aguenta correr perto ali tem gente que aguenta. Certo.
Só que desgasta demais, cara. O desgaste é muito grande. Então, às vezes você dá off para um atleta e o cara não entende por que é. Aí vai e corre escondido. Na musculação isso acontece, na academia. Tem aluno que é domingo a domingo, você fala pro cara, rapaz, você tem que... Acha que treino. Não entende. Acha que só treino é que. Só o treino forte é que dá certo. Pelo contrário, gente. Principalmente em atletas de endurance. Não é só treino forte. Existe o dia treinar forte, existe o dia treinar fácil, existe o dia treinar muito fácil, existe o dia treinar muito forte. Existe o dia. Entendeu? E isso vai existir, né, em qualquer tipo de atividade. Só que tem gente que gosta de treinar forte o tempo todo. É aquela coisa, só no pain no gain. Isso aí, o cara que vem com essa filosofia pro meu lado, no pain no gain, eu disse, não. E às vezes, cara, você escuta isso de gente da sua área. Não, tá bom, beleza. Mas tem, na nossa área tem. Beleza, tem a galera que é piradaça, eu nem falo nada, eu mudo de assunto, porque senão vai acabar discutindo. Tem a galera que é sem limite. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os nossos episódios têm a parceria da Papelaria Amarelinha. A Papelaria Amarelinha, ela não é só papelaria, não, ela também é distribuidora. Você encontra presentes, você encontra materiais para personalizar, por exemplo, canecas, copos, canetas, agenda, enfim. É uma infinidade de produtos muito bacanas. E você encontra a Papelaria Amarelinha lá na Bomba do Gonzaga, ali na Galeria San Nicolas, na Via Expressa, e também na Ponta Verde. Enfim, Papelaria Amarelinha MCZ, desculpa, vocês vão conseguir pelo Instagram, Papelaria Amarelinha MCZ, ok? Vamos lá. Me diga uma coisa. Desculpa. Obrigado pela... Você também, eu quero dizer para as pessoas que você agora é um parceiro aqui do podcast, a gente fez um acordo, e você tem uma marca, tem um serviço, e eu queria que você falasse também, porque já está começando a aparecer na nossa telinha, junto com a Papelaria Amarelinha, como nossa parceira, né, que é Multisports Coaching. Explica para a gente o que é, para que as pessoas possam, e como as pessoas podem chegar a você ou a Multisports Coaching. Dá esse cenário aí para a galera. A Multisport Coaching, na verdade, foi já uma ideia minha há muito tempo, né? Eu já atuo, eu vim atuar mesmo na área dessa área de consultoria, de assessoria em 2014, foi quando eu comecei, que eu tive meu primeiro atleta eu já trabalhava na área, e eu tive várias marcas, e essa aí foi a junção dela toda, a parte final, né? Então, a gente funciona de forma online, né? Com a plataforma do TrainPix. E vocês podem encontrar pelo Instagram, o meu @treinadorjohnNascimento, que é com @treinadorjohn_Nascimento. E lá você pode... eu tenho um site também lá, que tem algumas informações, e tem um botão também do WhatsApp que você fala diretamente comigo. Eu trabalho não só com corrida, trabalho com planilhas de triatlo, de natação, de ciclismo também. Eu tenho atletas até fora do país. Tenho 2 atletas na Inglaterra. Tenho um aluno na Espanha. São brasileiros, né? Mas me encontraram através do Instagram. E tem atletas também aqui em Maceió, em São Paulo. E eu faço esse trabalho. Eu não tenho ponto de apoio. Para não confundir muito o pessoal, que eu falei na PR Team, na equipe do meu amigo Pedro Reis, eu tô lá, eu já fui treinador de lá, uma outra oportunidade, voltei a ser treinador da equipe de novo, estou ajudando o Pedro Reis, que teve um problema de saúde. Está se restabelecendo agora, que você está dando a força, e eu estou trabalhando lá com todo prazer, com toda dedicação, e paralelo a isso eu faço esse trabalho também com os meus corredores, com os meus atletas, e às vezes tem gente até que diz, agora quero migrar ali para uma tenda, não sei o que. Eu até disse, vai para lá que tem uma galera boa, não sei o que. O cara muda e é tranquilo. Mas aí, se o cara quiser chegar a Multisport Coach, ele vai em rede social, vai no seu Instagram ou vai no Instagram da... Não, no meu Instagram. No seu Instagram, né? Porque assim, a Multisport, eu não quis atrelar o meu nome, o meu nome é John Team, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque o meu projeto para ela é tornar ela uma equipe que trabalhe, outras pessoas trabalhem comigo. Eu não quero que tenha só a minha cara lá, entendeu? Entendi. Eu quero que eu acho que isso é uma coisa mais abrangente. A gente tem que deixar mais
mais solto, mais livre. É como criar uma clínica, um médico criar uma clínica com o seu nome. Fica meio difícil, às vezes, até de você formar uma equipe, né? Quando você cria um instituto, é mais fácil você ter uma equipe assim, que tem uma identidade, mas que você consegue galgar melhor até os parceiros de trabalho. Entendi. Eu hoje vejo, né, e foi uma das razões que eu gostaria que você tivesse vindo aqui, que a consultoria online, para quem quer correr, ela é de fato uma ferramenta sensacional, porque você, enquanto cliente, pode ter acesso de qualquer lugar, vai ter uma orientação, um acompanhamento real, né? Eu, né, depois que fiz esse acordo com você, passei a utilizar esse trabalho, esse seu serviço, sinto muito facilmente, né, as melhoras. Assim, para mim foi muito mais fácil de analisar, porque é uma questão de ser da área, então perceber em mim melhoras em algumas valências e tal. Mas eu acho realmente que é um dos maiores e melhores serviços que surgiram nos últimos anos, porque é muito acessível, não é uma coisa cara, é uma coisa que traz resultado de fato para diferentes grupos de pessoas em qualquer lugar. Ou seja, não tem fronteira, não tem limitação para esse tipo de serviço. Eu acho sensacional, porque às vezes aparecem muitos serviços na nossa área fitness, né, e eles são online, mas eu não sei como é que o cara consegue dar conta. Eu já falei aqui das consultorias online de musculação. O cara diz que tem 100, 200, 300, 400 clientes. Pô, mas como é que ele vai olhar aquilo ali? Ele tem que ter uma equipe, porque senão ele não consegue fazer. Não. Eu, particularmente, limito o meu número, né? Porque assim, eu não consigo acompanhar todo mundo. E assim, eu gosto bastante de ter aquele trato de uma certa intimidade com a pessoa. Então, acho que fica muito difícil. No caso da corrida, acho que é muito mais tranquilo nesse sentido, você pegar um universo maior de pessoas, porque com a planilha, a pessoa consegue desenvolver um trabalho que na musculação eu tenho que fazer correções posturais, eu tenho que mexer porque o cara tem uma lesão em tal lugar. A musculação, até porque é um treino segmentado, você trabalha partes do corpo, é diferente da corrida, que é uma coisa mais, digamos assim, integral. É muito complicado nesse sentido assim. Os caras hoje em dia trabalham como se fosse qualquer coisa. Eu fico muito impressionado. Os caras fazem mesmo assim, caramba, eu digo, poxa, mas não dá para corrigir. Às vezes eu prescrevo exercício, tem um videozinho, tem uma GIF lá no aplicativo, mas nunca é como você estar perto e você ter tempo de fazer um vídeo, você dizendo, uma remada para uma pessoa que tem escoliose, uma remada para uma pessoa que tem uma cifose muito acentuada, você tem um tilt escapular, você tem os ombros muito protusos, ou seja, para cada pessoa você tem que fazer, de repente, aquele mesmo exercício, mais uma abordagem de movimento diferente. Por isso que eu acho tão complicado isso nas consultorias online de musculação. Tanto que eu digo, não prescrevo isso para iniciante, não dá, ou então o iniciante ele tem que estar treinando com alguém observando. Se ele fizer, aí tudo bem. Se não, eu estou só ganhando dinheiro do cara e eu não tenho essa coragem. Eu acho isso uma coisa de tremenda falta de caráter. Né? Não prescrevo. Não, mas eu sou iniciante, mas vou para uma academia e lá o professor vai usar o seu aplicativo. Aí, beleza, tem um cara lá. Mas, do contrário, não vou treinar em casa. Estou iniciante, não passo. Não passo porque não faz sentido. Não há correção. Mas, no caso da corrida, eu acho sensacional esse serviço. Sensacional. Mas, cara, eu vou dizer, existe essa preocupação também, cara. Mas é mais fácil, né? É mais fácil, é um pouco mais fácil, mas assim... E você está em todos os ambientes, porque ela é para ser feita fora, né? É, verdade, exatamente. Né? Só que assim, o cara pode fazer na esteira também, né? Sim, inclusive é um investimento que a gente sugere para o aluno fazer e comprar um GPS de pulso. Tem que ser, no caso do seu, tem que ser uma marca específica? Não precisa ser uma marca específica não, mas é bom ter tem umas marcas que tem interatividade tecnológica com a plataforma. Sim. Né? A Garmin é líder de mercado. Então, inclusive eu uso. A Polar tem, mas a Polar... Assim, ela era referência. Era referência. Antes da Garmin, mas a Polar era referência. Inclusive para trabalhos científicos o pessoal exatamente. E hoje os caras conseguiram igualar a tecnologia que a Polar dominava, que era a tecnologia de transmissão de frequência cardíaca. Isso, e a Garmin entrou com sem necessidade de usar a fita, né? Aí já foi uma começou a usar foi um dos primeiros a usar o GPS, né? Com precisão, porque as outras tinha Timex, algumas outras tinha. Eu lembro do Timex. TomTom tinha também, mas fugia muito. E a Garmin, ela
sempre foi líder nisso, né? Que veio da navegação, aviação, e eles transferiram isso para um pulso, né? Então, as outras tecnologias as tecnologias que foram quebradas patentes, essas coisas, a Garmin hoje é líder. Inclusive, a Garmin tem uma cinta cardíaca hoje em dia que é espetacular. Inclusive, todos os alunos que têm Garmin, que tem essa tecnologia do pulso, eu tenho que falar um pouco dessa tecnologia do pulso, que todo mundo confia demais nela. Eu já li algumas coisas e, assim, é muito novo, é muito distante. Está muito distante do peito. Mas é interligado, mas é distante. Então, assim, até para os testes, Obrigado. O próprio teste de limiar, essas coisas que tem nos próprios protocolos, sugere que você use a cinta cardíaca. Então, assim, hoje a precisão das cintas cardíacas de outras marcas também conseguem ser bem fidedignas. Então, eu sugiro sempre a pessoa comprar um GPS de pulso. Muita gente usa a Apple Watch. A Apple melhorou muito o sistema dos Apple Watch para corrida. Inclusive, eles interagem com o TrainPix. Só que para esporte tem que ser um relógio esportivo, cara. Tem que ser, não tem como. Tem outras marcas também agora semelhantes, de difícil acesso, né? O Wahoo, que são bons também, mas só tem nos Estados Unidos e na Europa. Para você trazer para o Brasil é muito caro. Eu acho que no dia que essas coisas se tornarem mais baratas ainda, né, o próprio Garmin, né, for mais acessível, eu acho que vai dar um boom danado disso. Mas hoje é bem mais. Não, sem dúvida, né? Mas hoje é assim, bem mais. Você pega um dia entrada em torno de quanto aqui no Brasil? 1.800. 1.800. Você acha seminovo, existem Instagrams que vendem seminovos, assim, estado de zero, com garantia por... Dependendo do modelo, 1.400, 1.500. Pois é, mas aí eu digo assim, aí você parte do princípio que o brasileiro ganha 1.200 de salário mínimo. Um salário mínimo, né, cara? Aí é meio complicado. 1.420 salário mínimo. Pois é, o que eu quero dizer é o seguinte, é quando você consegue chegar em algo que é acessível até para um assalariado, tá entendendo o que eu quero dizer? Mas isso não é culpa da empresa. Não. Isso é uma questão de mercado, né? Exatamente. Talvez quando a demanda, assim, houver uma procura muito grande e você... talvez não seja só a Garmin ter outra que possa entregar, aí você vai ter uma oferta maior, Exato. então tende o mercado, né, fazer com que o preço caia. Ele se adapta. É uma questão de mercado aí, mas eu acho que no dia que isso ocorrer, vai ser muito legal, porque as pessoas vão ter acesso a uma ferramenta para a saúde, né, perfeita, que é a corrida. Realmente uma ferramenta muito democrática, totalmente acessível para as pessoas no sentido de local para praticar, e aí hoje já tem a consultoria online, tem as assessorias, vai ser algo muito bacana. E eu digo mais, se levar isso para o lado da saúde mesmo, como uma forma de você melhorar o condicionamento das pessoas, a melhora cardíaca das pessoas, a melhora da gordura corporal também, que é algo definitivamente algo muito importante, porque tem uma relação muito grande com a incidência de doenças, né? Exatamente. Ou não ter as doenças, eu acho que isso vai ser muito legal. Acredito, inclusive, que o governo devia investir muito nisso, junto às empresas, para ter benefícios para as empresas, para que esse preço caísse, porque as pessoas iriam sair de casa com seu relógio adequado para poder correr ou andar e teria um impacto muito grande na saúde, porque essas pessoas melhorando sua saúde cardíaca, né? Essas pessoas, com a prática do exercício físico, também melhorando sua condição mental. As pessoas seriam menos suscetíveis a transtornos como ansiedade, síndrome do pânico, consequentemente uma depressão. Ou seja, seria uma sociedade muito mais saudável, com algo muito simples, que todo mundo pode praticar em qualquer lugar. Se as pessoas, né, que podem gerar esse tipo de benefício, que são políticos e empresas, conseguirem ter essa condição de fazer isso, acho que as assessorias esportivas de corrida serão serão fomentadoras de saúde de verdade. Não só o pessoal que performa, mas vai ser um povo muito saudável. Parece uma bobagem, mas você corre bem e tal. Agora, eu vou fazer uma observação. E aí eu não sei, eu acredito que você faz. As pessoas que correm, ou simplesmente só correm e andam, né? Não os atletas, porque os atletas têm consciência disso. Elas devem entender que elas devem fazer exercício contra a resistência. Elas têm que fazer musculação orientada. Porque senão você pode ter uma perda excessiva de massa magra e isso aí vai incidir também em grandes problemas para você. Então tem que ter esse conjunto.
Não é isso? E até porque alguns estudos sugerem que você, quando está submetido a atividades aeróbicas de longa duração, isso muda um pouco vamos dizer, as pontes hormonais, né? No caso do homem, se o cara dá uma queda na testosterona aí do cara, né? E a gente sabe que a partir dos 40 anos a gente tem um decréscimo de massa magra, né? Que chega a 5% por década. Não, eu tô chegando aos 50 esse mês e treino o máximo que posso. Então, né, cara, assim, a gente sempre sugere, e dentro dos planos, a gente diz, plano aqui desse de corrida e tal, mas você faz musculação? Eita, não, você precisa fazer musculação. Mas eu vou perder peso. Você vai ganhar peso? Não vai ganhar peso. Você vai manter a sua funcionalidade e a sua proteção articular. Faça musculação. Todos os alunos que correm na Multisportes, eles fazem treinamento de força. É engraçado. Isso é uma exigência minha. Não, é engraçado que eu tenho um aluno que treinou comigo muitos anos, e durante muitos anos eu fiz os treinos dele na academia, e ele chegou lá com certa resistência. É um senhor que estava começando a fazer maratona, e ele achava que a musculação ia atrapalhar o rendimento dele. Pelo contrário, ele começou a potencializar. E ele nunca mais deixou. E até hoje ele treina. Hoje não comigo, treina com um outro profissional. Mas assim, só melhorou. Só melhorou. Eu acho que ele queria chegar a... Não sei se foi 65 anos. Ele disse a idade, eu não lembro agora. Já com 10 maratonas, ele tinha uma data prevista. E aí a pandemia quebrou ele. Aí quando voltou, foi aberto... Ele foi tentar fazer 2 no mesmo ano, porque ele queria completar as 10 naquela idade. Ele tinha parado com 8 por conta da pandemia. Caramba. Eu nem sei se ele conseguiu, sim, mas eu acredito que sim, que é um cara bem determinado. Olha só, gente, eu vou estar, infelizmente, acabando aqui o nosso bate-papo, mas assim, em outras oportunidades o Jonathan vai estar vindo aqui para a gente trocar ideias sobre vários assuntos, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? Mas eu quero muito agradecer a presença do Jonathan. Espero que vocês tenham gostado muito. Vou pedir que ele faça as suas considerações finais. E peço que vocês prestem atenção no que eu falei para vocês no início do episódio, que o nosso Questão de Saúde Podcast, a partir deste episódio, já vai ser veiculado como Versosa Podcast, para que vocês tenham mais fácil acesso a esse conteúdo. Clicou lá Versosa Podcast, vai ser muito mais fácil de chegar até a gente. A gente tinha uma certa dificuldade do pessoal nos encontrar com o nome que a gente utilizava antes. Mas os conteúdos continuarão lá e a gente só vai estar somando mais conteúdos. E aí eu já agradeço a você se você divulgar isso, se você se inscreve no canal, porque a gente agora vai ter a liberdade de falar sobre diversos temas, não só na área de esporte, saúde, mas a gente vai poder falar sobre muita coisa, porque agora a ideia é abranger diversos temas, porque no Versosa Podcast a gente vai falar sobre tudo, e é um podcast sobre tudo e para todos. Meu amigo, por gentileza, faça as suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado, cara, por tua presença aqui. Eu que quero agradecer a você, agradecer o Marcão. O Marcão tá ali. Agradecer a Deus também pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre fiz uma promessa assim de vida. Na verdade, é uma coisa que eu tenho comigo mesmo, de que as pessoas sempre procuram o seu propósito, né? E o propósito da gente é muito simples. O propósito da gente é usar os dons que Deus... que é mais de um dom, a gente não tem um dom só. O que Deus nos deu para ajudar o próximo. E eu sempre achei que eu deveria fazer isso desde criança, que eu disse, não, o que eu aprender eu vou usar para ajudar as pessoas. E uma dos propósitos que eu tenho com Deus é nunca perder a oportunidade de falar dele. Onde tiver mais de uma pessoa, eu sempre vou falar dele. Então, o GPS, que a gente falou em GPS, o GPS da nossa vida está sempre na nossa casa. Todo mundo tem um livro preto, aquele livro da capa preta, às vezes capa azul, que está lá no cantinho, guardado. Ali tem muitas respostas para a nossa vida, que é a Bíblia. Não precisa você ter religião. Eu não tenho. Mas precisa ser religioso e acreditar que existe uma força maior no universo, e é sempre Ele. Tudo dele, tudo está consagrado a Ele. Eu quero agradecer a todo mundo que parou um pouquinho aí no seu tempo para ouvir, para dar o feedback lá também, que é importante. Bastante. Se precisar, tiver alguma dúvida, pode falar, deixar lá, que o Ricardo dá um jeito de fazer o link aí para eu responder. E dizer que o exercício físico, ele é o remédio
para quase todas as coisas da vida que a gente passa hoje em dia. O principal problema do ser humano hoje é falta de saúde mental. A pandemia veio e piorou isso no ser humano, mas em contrapartida melhorou outra coisa, a importância que as pessoas dão ao exercício hoje em dia. Né? Você vê que muita gente começou a valorizar muito mais. Eu falei isso muito durante a pandemia, que as pessoas iriam entender, né, que haveria um boom, né, no mercado fitness, porque a pandemia é mostrar o quão importante é o exercício físico orientado. Eu acho que dentro das minhas considerações finais eu não podia deixar de falar também que não se comparem. Principalmente a comparação é um veneno. Faça as coisas de vocês do jeito de vocês, no tempo de vocês. Que tudo nesse mundo tem um tempo. E isso tem na Bíblia também. Né? Existe um tempo para tudo embaixo do céu. Então, procurem fazer com que a passagem aqui na terra de vocês seja uma coisa boa. Fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para si mesmos é muito importante. E uma coisa que a gente até já conversou, né? Eu acho que antes da gente ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. Tem que partir daí, para tudo então, na vida. Tudo, você é boa pessoa, você vai ser bom em tudo, cara. Tudo precisa de gente. Então, procura olhar um pouco mais para o próximo, ao invés de olhar só para si. Que muita gente ainda olha só para si. E esse é um tema que eu vou trazer aqui, né, sobre pessoas. Exato. Que é algo que eu quero bater muito nessa tecla. É muito bom ter lembrado sobre isso. Mais uma vez, obrigado. Acho que eu disse obrigado umas 3 vezes já. Quarta vez, obrigado. Se precisarem de mim, eu estou lá nas minhas redes sociais, treinador, @treinador John Nascimento. Eu não uso mais a plataforma do Facebook, mas tem o meu Facebook também, que é Jonathan, TAN, Nascimento. Tá? Por lá também tem muita gente que ainda usa Facebook. E dentro do meu Instagram tem lá os botões de contato, que você pode mandar tanto um direct, ou você pode entrar no site, e do site você ser direcionado para o meu WhatsApp. Beleza, então. Meu irmão, beleza. Mais uma vez, cara, brigadão. Você sabe que eu gosto muito de bater papo, né? Um cara que está há muito tempo, assim, entrou na minha vida, porque entrou numa academia na qual eu trabalhava, e aí, desde então, a gente nunca perdeu esse carinho, esse contato e o respeito com o profissional que a gente tem um pelo outro. E aí eu vou me despedindo mais uma vez, agradecendo a vocês, lembrando que agora a gente vai estar lá como Versosa Podcast no Spotify. No YouTube, o Versosa Podcast vai ser um conteúdo dentro do meu canal no YouTube que se chamará Canal do Versosa. Aí lá você não vai só encontrar o Versosa Podcast, você vai encontrar outros conteúdos que a partir de agora a gente vai começar a alimentar lá. Ou seja, a gente vai ter muita forma de se falar. E, obviamente, né, no meu Instagram, Vercosa Personal, que você também encontra os cortes dos nossos podcasts aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos meus parceiros, Papelaria Amarelinha e também a Multisports Coach do meu amigo aqui, Jonathan. Ao Barcão, que é o cara que cuida de todas as coisas nossas aqui, e ao Connect Studio, que é onde nós gravamos aqui, que a gente acha que é um local muito bom de gravar, porque a gente se sente em casa. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima no Versosa Podcast. Beijos, muita luz e muita paz.